Fala galera, tudo bom pessoal? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Bora lá, gente, para mais um conteúdo. Pessoal, então aqui, tá? Já tinha explicado no vídeo anterior, tá? Só retomem então aquele vídeo, portanto, dos nossos pronomes oblíquos, tá? Extremamente importantes ali para os elementos de coesão textual, para dar progressão para o nosso texto, para que a gente não precise repetir as palavras que foram ditas anteriormente, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Olhem aqui. O primeiro que eu quero de vocês é o T, tá? Lembrando que o T, para nós aqui dentro, ele se encontra na segunda pessoa. Então, a segunda pessoa, então, no mínimo, a conjugação do teu verbo tem que estar na segunda pessoa, tá? Olhem aqui, pessoal. Então, vou só ler com vocês. Então, há alguns princípios na língua portuguesa, os quais devem ser respeitados, né? Aqui não seria diferente, pois temos um desses princípios, o qual se denomina uniformidade de tratamento. Ou seja, não podemos usar a terceira pessoa com segunda, segunda com terceira, terceira com quarta, né? Que a quarta para nós seria a primeira pessoa do plural ali dentro, né? E assim sucessivamente, tá? Então tem que ter essa relação aqui dentro. Então, os verbos, no sentido de usarmos os mesmos tempos e modos verbais, tá? Na construção das orações, resumindo, quando estamos a usar as formas de terceira pessoa, devemos manter uma relação harmônica com os verbos da terceira pessoa, tá? Mesma relação se deve notar nas formas de segunda pessoa e assim sucessivamente com as demais formas e combinações, tá? Então, percebam agora aqui dentro, pessoal. Olhem aqui. Você. Então, o você para nós aqui dentro, eu fiz, tu fizeste, ele, ela fez. Então, você para nós, no trato formal agora aqui dentro, ele é o ele, né? Ou ele ou ela, tá? Então, se ele é terceira pessoa, ele deve concordar com terceira pessoa. Se ele é primeira pessoa, ele deve concordar com a primeira pessoa. Isso é tão verdade que o admiro, do verbo admirar, ele está conjugado no presente do indicativo. Eu admiro, tá? Então, pessoal, essas aqui são algumas normas, tá? Que geralmente ou raramente vocês erram, tá? O nos aqui dentro, lembrando, tá? Só reforçando, pessoal, o nos aqui dentro para nós, ele é usado na primeira pessoa do plural. Dentro do discurso, o nos, assim como os demais elementos de primeira pessoa do plural, pode cumprir, pessoal, os seguintes papéis. Quais papéis aqui dentro? Designar um sujeito coletivo, qual se responsabiliza pelo que foi dito, tá? Então, nós já nos demos conta de quantas vezes acertamos e erramos nessa vida, tá? Nos demos conta, então, nós, então, o nós ali dentro representa quem? O eu mais outra pessoa, representa esse coletivo. Incluir o enunciador eleitor, ou seja, dando uma ideia de aproximação. Então, o Brasil, tá? Ainda pode deixar de ser reconhecido como um país corrupto se nos unirmos. Quem? Eu, incluindo o interlocutor, o locutor, o enunciador aqui dentro, tá? E o nós aqui dentro, obviamente, quem lê, tá? Evitar a primeira pessoa do singular para dar um valor de modéstia em nossas construções. Isso aqui eu já falei e vou refalar. Então é sempre importante vocês não usarem a primeira pessoa do singular, mas sim a primeira do plural aqui dentro, tá? Então, reforçando essa ideia. O lhe e o lhes, pessoal, aqui dentro vocês têm que dar uma cuidada, porque esse lhe e lhes, eles remetem para nós ao nosso objeto indireto, então vocês têm que ter um verbo transitivo indireto que pede necessariamente o objeto indireto. Por que eu estou dizendo isso, gente, com um pouco mais de ênfase, com um pouco mais de intensidade? Porque quando nós começarmos a estudar o, a, os, as, eles são para nós verbos transitivos e diretos, tá? Então, desculpa, eles são para nós, vou colocar mais correto aqui dentro, tá? Eles são objetos diretos de quem, pessoal? De um verbo transitivo direto, tá? Quando nós tivermos o lhe, lhes, eles serão, portanto, objetos indiretos de verbos transitivos indiretos. Nós ainda vamos ter o me, o te, o se, o nos, o vos, que poderão, a depender
da transitividade do verbo assumir a função de objeto direto ou objeto indireto. E depois, como consequência, nós vamos ter agora o a mim, o a ti, o a si, o a nós e o a vós, que eles podem, a depender do contexto, trabalhar com a ideia de objeto direto preposicionado ou objeto indireto, que é esse caso agora aqui, tá? Claro, vai depender, obviamente, tudo do verbo, tá? Se esse verbo aqui ele é um verbo transitivo direto, se esse é um verbo transitivo indireto, e assim sucessivamente. Então, notem agora aqui, pessoal, ó, leitura, tá? Lelês exerce na função sintática, tá? A ideia aqui, pessoal, de complemento de verbo, tá? Lembrando também que ele pode ser adjunto nominal, complemento nominal, e no caso aqui que eu estou trabalhando com vocês, objeto indireto de um verbo transitivo indireto, tá? Então, ele pode muito bem ser substituído aqui por a ele, a ela, tá? Ou para ele ou para ela. Então, esses pronomes são importantes elementos de retomada de termos dito anteriormente, por isso que é uma referência endofórica anafórica, né? Ao escrevermos um texto, por exemplo, para que não se fique em um processo de repetição de palavras, usamos o elemento de coesão textual para dar progressão ao texto, tá? Então, eu vou citar aqui a Ingdore de Villas-Sacco, tá? Que ela vai dizer que os elementos de coesão concerne ao modo como os componentes da superfície textual, isto é, as palavras e frases que compõem um texto, encontram-se conectadas, tá? Então, para que não haja aquela repetição, por exemplo, João entregou flores a Maria, então, a Maria. Então, a Maria está na linha 2. Lá na linha 10, tu repete o a Marinha. Lá na linha 15, tu repete o a Maria. Lá na linha 20, tu repete o a Maria. Para que não haja esse tipo de repetição aqui dentro, para que o texto não fique truncado, vocês têm que ter agora esses elementos aqui de coesão, de progressão textual. Olhem agora aqui, pessoal, eu entreguei flores a Maria Bonita. No caso aqui, lembrando que a classe ela é facultativa, né? Tá? Eu coloquei a classe aqui porque ela é facultativa, tá, gente? O que vai acontecer? Olha a transitividade do verbo, quem entrega alguma coisa a alguém, então é um verbo transitivo direto, que vai pedir necessariamente o nosso objeto direto, e aqui, como consequência, o nosso objeto indireto, tá? Deixa eu só ver aqui que... Aqui, fechou, tá? Então, verbo transitivo direto e indireto, que vai pedir o nosso objeto direto e que vai pedir obrigatoriamente o nosso objeto indireto. Beleza? O que acontece? Flores agora vocês podem muito bem trocar por as, e a Maria Bonita vocês poderiam muito bem trocar por lhe, tá? Por que lhe e não lês, pessoal? Porque agora aqui está no singular. Se estivesse no plural, vocês trocariam por lês, tá? Só a explicação do conteúdo aqui, tudo tranquilo, tá? E como consequência, eu agora vou falar para você o seguinte, que posso muito bem falar eu entreguei as a Maria ou eu entreguei-lhe as flores, tá? Então, novamente, a explicação aqui dentro, ó. Tranquilo? Tá? Sempre lembrando, pessoal, sempre lembrando que o lhe, nesse caso aqui agora, emprego do hífen, tem agora uma colocação pronominal, tá? Uma ênclise aqui dentro. Flores, então, é nosso objeto direto, porque esse verbo é um verbo transitivo direto e vai pedir necessariamente o nosso objeto direto. Então, flores, porque quem entrega alguma coisa a alguém. Então, o nosso lhe, agora aqui dentro, passa a ser o nosso objeto indireto. Então, verbo transitivo direto e indireto, pessoal, cuidem, tem que ter agora dois requisitos aqui, dois complementos. Tem que ter o nosso objeto direto e tem que ter obrigatoriamente o nosso objeto indireto. Às vezes, o nosso objeto direto e às vezes o nosso objeto indireto, eles não precisam estar por extenso, tá? Como flores. Ele pode muito bem estar representado através de um elemento de coesão textual, tá?
Então, pessoal, o próximo conteúdo para nós aqui é colocação pronominal. Então, vocês têm que entender os casos de próclise, mesóclise e ênclise, tá? Então, próclise, mesóclise e a nossa dita ênclise. Lembrando, pessoal, uma coisa extremamente importante nesses dois conteúdos aqui, tá? Extremamente importante mesmo. Quando vocês forem estudar esses conteúdos de colocação pronominal, o que seria essa colocação pronominal? Seria vocês colocarem o a, os, as, o lhe, o lhes, o me, o te, o se, o nos, o vos, ou seja, esses caras eles podem estar antes do verbo, eles podem estar no meio do verbo ou eles podem estar depois do verbo. Aí vai depender agora aqui dentro dos elementos que irão atrair esses pronomes oblíquos, tá? Então vocês têm que cuidar, porque, pessoal, isso aqui não se coloca de uma maneira equivocada, tá? Então vocês vão ter alguns elementos aqui que servirão de imã para atrair esses pronomes para frente. Vocês terão elementos que colocarão agora os pronomes no meio e vocês terão elementos agora que atrairão aqui para depois do verbo, tá? Então atentem, cuide para isso. Próclise, mesóclise e ênclise, tá? Conteúdo indispensável em qualquer concurso público, tá, gente? Próclise para nós, olhem para cá, antes do verbo. Mesóclise, pessoal, no meio do verbo. E ênclise, pessoal, depois do verbo. Já adianto para vocês devem estar me perguntando, Fabrício, qual aqui que cai com mais ênfase? Pessoal, indiscutivelmente a próclise, tá? Por quê? Porque é a mais extensa aqui dentro. Vocês têm que cuidar também, que vocês vão ter agora depois, lá um pouquinho mais para baixo, talvez daqui uns 2 ou 3 vídeos, a colocação pronominal nas formas verbais compostas, tá? Então, com o verbo auxiliar mais o verbo principal. Como é que eu faço essa colocação agora pronominal com esses verbos ditos compostos, tá? Com essas locuções verbais ali dentro. Então, isso é extremamente importante vocês terem conhecimento, tá? É um conteúdo extenso, sem sombra de dúvida, tá? Mas é um conteúdo, pessoal, extremamente necessário para que vocês possam entender a complexidade e que vocês possam entender a importância desse conteúdo aqui, tá, gente? Sempre lembrando, pessoal, tem alguma dúvida ou outra, entre em contato, tá? Esses materiais aqui, alguns alunos me mandam feedback dizendo, Fabrício, arruma aqui, arruma ali, arruma acolá, eu não estou conseguindo entender aqui, não estou conseguindo entender ali, eu acho que tu está repetindo demais aqui, eu acho que tu está repetindo demais ali. Já adianto, gente, eu estou tentando levar aqui dentro um conhecimento tanto para aquele aluno que está iniciando, já para aquele aluno que já está um pouquinho mais avançado na área de certames, na área de concursos públicos. Então, talvez para esse aluno que já esteja no concurso público, já esteja trilhando um caminho um pouco mais longo, talvez isso aqui não seja tão importante, tá? Mas sim para esse aluno que recém está iniciando, está trilhando o caminho, tá, gente? Foi? Tranquilo, pessoal? Então, olhem para cá. Então, a colocação pronominal ou topologia para nós aqui dentro, tá? Também é conhecida. Ela abrange qualquer concurso, gente, federal, estadual e municipal, tá? Principalmente federal e estadual. Vocês vão trabalhar com a próclise, com a mesóclise e com a ênclise, tá? Então, quem é que vai incidir aqui dentro? Então, serão o me, o te, o se, o nos, o, a, os, as, lhes. Mais especificamente, o me, o te, o se, o nos e o se, tá? Então, esses caras aqui, a incidência deles estarem na frente,
a incidência deles estarem no meio ou no final é maior, tá? Ó, me, te, se, nos, vos, se. Tranquilo? Foi? Por que eu estou dizendo que quando cai a próclise? Porque a próclise, pessoal, são quase 3 ou 4 páginas, tá, de colocação adequada da próclise. Mesóclise vai acontecer só com o futuro do presente e o futuro do pretérito, e a ênclise tem apenas uma regra, e as outras regras aqui dentro são regras ditas facultativas. Se elas são facultativas, tu coloca ou tu não coloca. Se tu souberes, tu acerta. Se tu não souber, tu também acerta. Então, são regras ali dentro, pessoal, são regras só para a gente fazer uma leitura, tá? Não precisa necessariamente estudar afinco. Tranquilo, gente, tá? Então, no próximo vídeo, eu já inicio com vocês aqui as colocações pronominais, tá?